Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Casal Acima da Média. E hoje nós resolvemos aqui conversar sobre algumas perguntas. Eu recebo muitas perguntas todos os dias, pedidos de socorro. Então hoje nós vamos tentar aqui aliviar um pouco a angústia dos meus seguidores que sempre me mandam aqui esses pedidos de socorro. E eu vi aqui na maioria uma demonstração aqui de desgaste no relacionamento, que é uma tendência natural com o passar do tempo, os casamentos, os relacionamentos irem se desgastando por algumas questões. Então nós vamos ajudar você, fica aqui conosco até o final. Hoje está comigo aqui mais uma vez o meu esposo, meu companheiro de todas as horas, Dr. Neymar Cabral de Lima, médico, empresário e CEO da MedStation, que é a clínica do brasileiro no mundo. É isso aí. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito feliz de estar aqui, poder aprender um pouco juntos e com as perguntas, né? Então você que está conosco aqui, já se inscreva aqui no meu canal. Eu tenho esse canal para ajudar você a conquistar um casamento de sucesso que vai permanecer até que a morte os separe, mas vai permanecer bem, os dois estando satisfeitos e felizes. Não deixa de deixar o seu like aí também para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e juntos nós possamos aqui unir forças para ajudar um número maior de pessoas. Então vamos lá, eu peguei aqui algumas angústias bem recentes, assim, tipo de hoje, né, que eu recebi no meu direct, na minha caixinha de pergunta. E uma pessoa falando e reflete, as pessoas vão ver que as perguntas, as angústias, elas refletem de muitas outras pessoas. E se repetem. Se repetem todos os dias. Todos os dias são as mesmas angústias, as mesmas dores, as mesmas dúvidas. Então vamos ajudar esse pessoal hoje aqui, vamos tentar compartilhar experiência profissional, pessoal. Eu e Neymar temos 35 anos de casados, fizemos agora em dezembro de 2022. Nós temos 2 filhos que já estão casados também. Um já tem 7 anos de casado, o outro 4. E há mais de 20 anos nós aconselhamos casais, ajudamos casais ministerialmente nessa luta aí desse desgaste, que é uma tendência natural do casamento. E a primeira questão que eu vou trazer aqui para nós, a pessoa disse assim: estou a ponto de desistir. Acho que é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Ou ficar sozinha me parece a melhor opção. E aí, doutor Neymar, o que você tem para ajudar essa pessoa e tantas outras que estão com esse mesmo sentimento hoje? Na verdade, hoje isso é um tema muito atual, porque há uma tendência que as pessoas se isolem. Hoje, uma tendência em que o meu interesse, o meu projeto, a minha perspectiva que eu mereço ser feliz, me coloca no centro da minha jornada. Acontece que quando a gente vai observar a maior parte dos seres vivos, o ser humano é um dos poucos que ele não consegue viver só. Ele precisa amar e ser amado. Então, quando a pessoa diz assim, estou a ponto de desistir e prefiro ficar só, me lembra muito o texto de Salmos 1, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Ela tem razão, mas não no sentido de ficar só,
de estar bem acompanhado. E a pergunta é, por que razão o seu cônjuge não seria essa boa companhia? E eu acho que um dos questionamentos aí é por que eu escolhi caminhar com alguém. A gente vê todos os dias as pessoas dizendo o seguinte: eu preciso de alguém que supra as minhas necessidades. Eu preciso de alguém que me faça feliz. Eu preciso de alguém que atenda às minhas expectativas. E quando alguém se dispõe a isso, essas três coisas, alguém para fazer feliz, alguém para suprir as necessidades e alguém para atender às expectativas, essa pessoa vai se frustrar a vida inteira e nunca vai chegar nesse lugar de ter esses desejos atendidos. Geralmente, quando chega um ponto desse, tem tantas pessoas hoje, nesse momento, que estão nesse ponto, olha, estou à beira de desistir, né? Estou bem perto de jogar a toalha, não aguento mais. É porque já houve um processo gradativo, né? Uma coisa que foi desgastando mesmo esse relacionamento. As pessoas, eu sempre digo, as pessoas, quando decidem, como você falou, caminhar com outra pessoa, decidem compartilhar a vida, e ali naquele momento, pelo menos a maior parte das pessoas, elas decidem compartilhar a vida por uma vida toda, né? Estar junto até que a morte os separe, construir ou dividir toda a sua história, a sua vida com aquela pessoa. Pelo menos dentro do nosso contexto, deveria ser. A gente lida muito com histórias assim. Nós falamos de casamento mesmo, uma aliança firmada no altar diante de Deus, de testemunhas. Então, ali naquele momento, quando a pessoa fez essa decisão, essa escolha, há uma conexão muito forte. Eu sempre falo, ninguém vai decidir viver uma vida toda ao lado de alguém, compartilhar a vida com alguém, se não houver uma conexão muito forte naquele momento. E com o passar do tempo, dos anos, há desconexões. A gente se desconecta por algumas questões, pelas nossas diferenças, muitas vezes, qualquer coisa que no dia a dia, no decorrer da correria, vai causando pequenas frustrações e decepções. E conviver, se relacionar, implica em se frustrar, em se decepcionar. Não tem como você se relacionar sem frustrar um ao outro, sem uma vez ou outra machucar um ao outro, se decepcionar. Então, no dia a dia, isso vai se acumulando. Pequenas chateações, alguma coisa que o outro faz que eu não gosto, do jeito de ser do outro. Talvez alguma crise momentânea, até financeira. Enfim, eu digo que essas desconexões, elas não são resolvidas e elas vão aumentando. E as pessoas vão ficando distantes e frias. E chega nesse ponto aqui, ó. Estou ao ponto de desistir. Acho que ficar sozinha ou sozinho é a melhor opção. Então, a pessoa, primeiro, ela tem que entender que ela não chegou aí do dia para a noite. Sem dúvida. Ela não chegou nesse ponto de repente. Teve uma jornada. Um processo gradativo que não foi visto ou não foi dado relevância e muitas vezes não foi feito nada para restaurar essa conexão. E segundo, a pessoa precisa saber, eu tenho que falar para você que está nos ouvindo, com a nossa experiência de aconselhamento ministerial e a minha experiência de terapeuta de casais, que é uma ilusão.
É uma ilusão. Ah, é melhor ficar sozinha. Eu acho que é a melhor opção. Como você falou, nós não fomos criados, nós somos seres sociais, nós não fomos criados. E se você simplesmente trocar, não, mas é melhor do que mal acompanhado. Essa não é a pessoa certa. Esse não era o companheiro ideal ou a companheira ideal. Eu não vou ficar sozinha, mas eu vou trocar. É uma grande ilusão, porque se você não entender que você vai ter que trabalhar duro para manter a conexão, para restaurar a conexão quando desconectar. Se você não entender esse processo, você vai cair no mesmo lugar. Né? Se você não entender esse processo, você não vai interromper ou evitar que ele aconteça e você vai chegar de novo a ponto de desistir e vai desistir. E é isso que as pessoas estão fazendo. Desistindo e desistindo cada vez mais por menos, cada vez mais por coisas tempo, mais... Por menos circunstâncias e por menos tempo. Por coisas menos relevantes, Sem mais dúvida. banais e por um período de tempo bem menor a persistência. Sabe, o que eu percebo é que as pessoas têm uma ilusão que se eu estou próximo a alguém que me ama, essa pessoa não deveria me machucar. De fato, quem mais tem condição de machucar a gente é aquele que a gente mais ama. Então, quanto mais próximo, mais ter machuca, clareza né? disso e que isso vai acontecer ao longo da vida é fundamental. Porque é muito interessante a ideia de trocar, de mudar, dá a sensação que recomeçando tem uma nova chance. Mas se eu não resolvi a razão pela qual essa desconexão aconteceu, não vai mudar nada, vai só mudar o endereço. A desconexão ela vai sendo construída, de repente com uma pequena diferença aqui e ali. E eu brinco que eu converso com muitas pessoas, mesmo porque eu sou médico, minha vida inteira foi cuidar de gente. E nesse caso em especial, e eu ouço relatos, eu nunca encontrei uma pessoa que eu sentei para tomar um café sem pressa, sem ninguém ouvindo, sem plateia, que a pessoa tenha me dito assim, eu tinha um relacionamento, me separei e foi a melhor coisa que eu fiz. Nunca encontrei uma... É óbvio que no meio do grupo, quando você está em coletividade, há o politicamente correto para dizer. Mas quando é no 1 a 1, como eu brinco, sentado no meio-fio, com um copinho de café, ainda não encontrei ninguém. Por quê? Nós nascemos para amar e ser amado. A nossa família geralmente é a nossa prioridade. E quando isso se desfaz, quando o relacionamento se desfaz, é porque esse diagnóstico não foi feito. As pessoas não perceberam as desconexões, não construíram projetos que são comuns. Cada um foi vivendo sua vida e quando se descobriram, não havia mais nada que os unia. Então, um cuidado que essa pessoa precisa ter. O que levou para que os dois chegassem nessa posição? E como fazer para reconstruir essa conexão, esse amor, essa cumplicidade, esses projetos? E eu não tenho dúvida. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e a gente tem a impressão que a gente merece ser feliz. Esse é um tema muito atual. Como é eu que mereço, tudo ao meu redor precisa se adequar para esse merecimento e esse desejo. Isso é engano. Jesus já deixou bem claro. Quem quiser ser servido, que sirva. Então, numa relação, quando eu tenho o cuidado de perceber que às vezes o outro tem dificuldade, o outro tem limitações, o que eu estou fazendo para ajudar o meu cônjuge para superar essas limitações? E, curiosamente, às vezes, quem tem a limitação sou eu. Eu tenho a coragem de olhar para mim mesmo, fazer
essas considerações, identificar onde que eu poderia fazer melhor e me movimentar nesse sentido, porque enquanto eu delegar para o outro a solução de um problema que é meu, essa solução nunca vai acontecer. Só fazendo uma ressalva rapidinho, né? Nós não estamos aqui fazendo de forma alguma apologia a ninguém se submeter a relacionamentos abusivos. É claro que existem sim exceções, Exceções e não a regra. extremas exceções, né? Que de fato, se alguém perguntasse, não, mas você nunca, jamais você, nenhum caso em mais de 20 anos, não sugeriu que a melhor opção era se separar. Nós cremos que sempre há o que ser feito, sempre há uma forma, se houver disposição para fazer o que precisa ser feito, Perfeito. humanamente falando, né, para construir algo novo e melhor. E também para permitir que milagres aconteçam. É isso aí. Mas quando não há disposição nenhuma de nenhum dos lados, realmente é o ponto que não tem mesmo como seguir em frente. Só fazendo essa ressalva, né, que existem exceções, mas hoje desistir tem sido a regra. O pensador já dizia que a exceção é para confirmar a regra. Então, o normal é solucionar. O que a gente vê hoje não é isso. A regra é desistir. A regra é buscar meus interesses. Então, vamos entender que é possível uma condição em que estar só é melhor. É possível, mas precisa ser uma exceção. E eu também vejo muitas vezes quando a pessoa fala estou a ponto de desistir, ela se sente sobrecarregada, ela se sente um pouco sozinha. E a gente já entra um pouco aqui na próxima angústia, que é a angústia de muitas pessoas, né? Quando a pessoa diz que meu cônjuge não me prioriza, eu me sinto desvalorizada, ele não me elogia, fica emburrado e não aceita crítica. Então, eu vejo que muitas vezes quando a pessoa chega nesse ponto de dizer estou a ponto de desistir, é porque ela também está se sentindo sozinha nessa caminhada, ela está se sentindo não priorizada, né? Sobrecarregada, essa era a palavra que eu queria. Mas, da mesma forma, eu também quero dizer para a pessoa que está nos ouvindo aqui que mesmo que você se sinta sobrecarregado, mesmo que você ache que você já fez tudo, ainda há o que ser feito. E se você começar a agir na nossa experiência, na minha experiência como terapeuta de casais, muitas vezes, a maior parte das vezes, um cônjuge só me procura. Um cônjuge pede ajuda. E as pessoas muitas vezes acham, sozinho não tem como resolver nada, não dá para fazer nada. Mas eu já vi, assim, nem sei mais, perdi as contas de quantos casos um veio pedindo ajuda, o outro já tinha desistido, o outro já não queria mais saber, já não tinha mais disposição. E um ficou firme e falou, não, eu não quero abrir mão da minha família. Tinha clareza do projeto que queria seguir, que era o projeto de Deus para o casamento, até que a morte os separe, mas vivendo bem, né? Tendo uma vida boa, saudável. Então, essa pessoa se posicionou, ficou firme e acabou trazendo o outro, né? Acabou afetando o posicionamento do outro, a sua persistência, a sua paciência, a sua persistência. Busque ajuda. Muitas vezes você não está conseguindo sozinho ou sozinha. A sua persistência vai fazer muita diferença no posicionamento do outro. Então, se você se sente sobrecarregado, não fique
acomodado ou sem agir, né? Parta para a ação para que você possa independente. Ah, mas o outro não vai fazer nada, também não vou fazer. Então não vai acontecer nada, porque as mudanças acontecem quando a gente age. É na nossa ação, é o agir independente do outro, sem ficar responsabilizando o outro, sem ficar dependendo do outro, é que as coisas acontecem, é que as mudanças começam a acontecer, porque ninguém tem controle sobre o outro. Eu só tenho controle sobre mim mesmo. Eu só tenho como decidir e fazer aquilo que eu decido fazer. Eu não tenho como decidir pelo outro. Então, nesse tempo todo, nesses anos todos, o que eu mais vejo é as pessoas nesse lugar de responsabilizar outros. Você pode ver quando a gente conversa com um casal, as coisas estão ruins por causa do outro. Porque o outro não faz, ou porque o outro faz, me né? critica. E as coisas vão ficar bem quando o outro. Se o outro, né? Então, é importante a gente se posicionar, ter clareza do que a gente quer. Se você quer manter a sua família, ter o seu casamento, até que a morte separe, você precisa ter clareza disso e começar a agir. E acredite, se você começar a agir diferente, mas permanecer agindo diferente, o outro vai responder. Não é imediatamente, é porque as pessoas também esperam que ela faça uma coisa diferente hoje e o outro já vai dar uma resposta diferente. Não é assim, é um processo de condicionamento. Então, você precisa ter paciência e persistência, mas se você persistir, eu te garanto, com a minha experiência, que o outro vai te dar uma resposta diferente, porque ele vai ter que dar uma resposta diferente, porque aquela resposta não vai combinar mais com a sua atitude, o seu comportamento de agora. Se você agora está fazendo uma coisa diferente, uma atitude diferente, um comportamento diferente, isso vai provocar ou vai exigir uma resposta, uma reação também diferente. Nós somos ação-reação. Mas as pessoas, elas não têm paciência, muito menos persistência, elas não querem esperar elas agindo, mudando, independente do outro, e esperar colher, né, ter um retorno dessa nova atitude. As pessoas não têm essa paciência. E essa palavra, você imagina que Deus nos criou como a sua joia da criação. Mas tudo tem muita relação com a minha criação, com a minha história familiar, e no Brasil especificamente, nós temos uma dificuldade enorme de perceber quem nós somos. Então a gente sempre está necessitando de uma palavra de reconhecimento. Nós sempre estamos precisando de alguns likes, de alguns elogios. A gente não tem clareza de quem a gente é, onde que a gente está e para onde a gente está indo. Então imagina alguém que acredita em Deus e vamos mais ainda, alguém que sabe que ao aceitar Jesus vai para o céu. Então essa pessoa, ela já tem tudo. Apesar disso, ela precisa de uma afirmação do chefe, do pai, do irmão mais velho. Eu sempre brinco que nós fomos criados no Brasil para precisar que alguém confirme quem a gente é. Você vê que no Brasil a gente precisa ir no cartório, assinar, para que alguém olhe a nossa assinatura e fale assim, ó, você é você mesmo. Assim, mas como assim? No Brasil nós temos um instrumento incrível. Você todos os dias tem que provar quem você é. Então cria-se uma dependência do elogio do outro, do like do outro, do reconhecimento do outro. E aí eu faria uma pergunta.
Essa pessoa que diz que nunca é elogiada, ela elogia. Que sempre é criticada, ela tem palavra de incentivo, palavra de afirmação. E aí você colocou muito bem. Quando eu, em relação ao outro, eu me relaciono elogiando, confirmando quem ele é, com palavras de apoio, palavras de encorajamento, palavras de incentivo, é muito improvável que o outro não vá mudar de atitude. Eu, durante muito tempo, eu reclamava demais. E um dia um amigo chegou comigo e falou assim, sabia que você reclama demais? Você reclama de tudo. Nada para você tá bom. Olha como era a sua vida há um ano atrás e percebe como é que ela tá hoje. E naquele dia, aquilo me envergonhou muito. Aquilo me deixou muito frustrado comigo mesmo. E eu pensei, qual é a vantagem de continuar reclamando do que quer que seja? E eu tomei uma decisão de parar de reclamar e passar a elogiar os outros. Para esse casal, eu não sei se é o esposo ou a esposa que está falando, imagina se toda vez que eu chego na minha casa, eu tenho uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento e uma palavra de elogio. Você falou tudo. Não tem como a atitude do outro não mudar. Digamos que o outro foi criado num ambiente extremamente hostil, extremamente agressivo, de muita crítica. Essa pessoa ela precisa de ajuda, porque a sua autoestima foi tão ferida, é que ele que tem problema de autoestima, ele não consegue elogiar porque ele não consegue ver valor nele mesmo. E aí eu volto. Como aumenta o nosso trabalho no sentido de resgatar o outro, para que ele, reconhecendo quem ele é, possa ter a possibilidade de ver valor no outro. A gente sempre precisa olhar o outro com compaixão e com cuidado para saber por que ele tem aquela limitação. Às vezes dá a impressão que a responsabilidade é sempre nossa. Sabe de uma coisa? É mesmo. Porque a gente só tem o controle da gente, né? A gente não tem como ter o controle. Não é uma impressão, você falou muito bem. A responsabilidade é nossa de mudar a nossa realidade, nosso casamento, E é nossa incrível vida. quando a gente entende isso e a gente toma a atitude e a gente começa a agir independente do outro, como a gente consegue, vamos dizer assim, conquistas em relação ao outro dentro daquilo que a gente tanto queria, né? O que nós estamos falando aqui é que muitas vezes a atitude do outro é uma reação à nossa própria atitude. Em boa parte das vezes, né? A gente precisa observar e fazer uma reflexão, uma análise mesmo de que se essa agressividade ou indiferença do outro, né, não é uma reação ao ambiente, ao ambiente Sem que dúvida. nós dois estamos construindo. Há uma dinâmica de relacionamento, crítica, de cobrança. de um ambiente que começa a ficar tão, às vezes até aversivo, que as pessoas começam a evitar. Começa a evitar falar, porque quando fala, qual é a reação do outro? Como que o outro responde, né? Então, esse é um ponto muito importante que a gente sempre tenta colocar para as pessoas, porque são fases que a gente também já passou. Sem dúvida. São coisas que a gente também precisou entender e aprender. Porque às vezes as pessoas acham, né? Às vezes a gente passa uma impressão aqui de que nós somos perfeitos e que o nosso relacionamento é lindo, maravilhoso, é só flores. Não é o nosso né? caso. Em 35 anos, os 10 primeiros anos foi paulada, foi muito difícil. E tanto essa questão mesmo de priorizar, tem esse lado de que muitas vezes eu estou esperando demais pelo outro, muitas vezes a atitude do outro é uma reação à minha própria atitude, mas também a gente precisa frisar do quanto é importante essa questão do priorizar.
O quanto entender que o seu cônjuge, de fato, precisa estar no topo da sua lista de prioridade. Quando a gente fala das coisas terrenas, que a gente não está considerando Deus, né? Eu digo que essa é a regra de ouro para você conquistar um casamento de sucesso. Se você quer viver esse casamento, a plenitude do projeto de Deus, que é permanecer casado até que a morte o separe, mas permanecer bem, você tem que entender que o seu cônjuge tem que ser a sua prioridade máxima abaixo de Deus. E ao longo dos anos, tantas coisas vão tomando esse lugar. Né? E isso vai desencadeando esse processo destrutivo gradativo, que chega ao desânimo, ao ponto de desistir, e muitas vezes desiste mesmo. De querer ficar só. Por quê? Porque quando eu não sinto que eu sou prioridade na sua vida, e vice-versa, eu não me sinto especial, eu não me sinto importante, eu não me sinto amada, eu não me sinto cuidada, eu me sinto abandonada, muitas vezes rejeitada. Então, quando eu não me sinto mais prioridade na sua vida, isso gera em mim uma insegurança. Eu começo a ficar em dúvida do seu amor. Será que ele ainda me ama? Será que ele me ama mesmo? Né? Eu começo a ficar em dúvida do meu amor. E eu começo a ficar em dúvida desse casamento, desse relacionamento. Será que vale a pena? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar investindo? Porque eu acho que acabou o amor, eu acho que ele não me ama mais. Então, quando a gente deixa esse processo ir adiante, esse processo que é gradativo, não é de um dia para o outro, e a gente vai deixando, e a gente vai ficando cada vez mais distante, e eu não me sinto mais prioridade, é esse sentimento que gera, sentimento de insegurança, de dúvida, de desânimo e de desistência. E é quando a gente vê tanta gente desistindo, e é tão lamentável para a gente que lida com tantos casais, lamentável a gente ver tantos casamentos acabarem sem ser necessário. Tanta dissolução de famílias que não eram necessárias e nem era a melhor escolha. Histórias lindas, hein? A gente vê casais que se amam, mas muitas vezes não estão mais apaixonados, muitas vezes deixaram a desconexão chegar num ponto tal que acharam que não tinha mais jeito, né? Que não tinha mais o que fazer, ou já estavam tão desgastados que perderam a disposição para lutar, a disposição para continuar lutando ali ainda, fazendo ou buscando ajuda, buscando recursos internos em si, e também externos, né? Ajuda. E tem essa angústia aqui também, que é uma angústia que sempre aparece, alguém perguntando aqui, como que eu faço para o meu marido tentar lutar pelo nosso casamento? Como é que eu faço para o meu cônjuge, né? E eu estava falando um pouquinho de nós, antes de você responder, eu estava falando do quanto a gente também ficou por um fio. Se alguém perguntasse agora aqui pra gente, né? Mas vocês já chegaram a esse ponto de falar, estou a ponto de desistir? Sim, né? A gente já chegou. Eu já cheguei nesse ponto de achar que eu acho que não vai ter jeito, eu acho que agora acho que você já chegou mais eu vezes acho que foi um equívoco. Talvez sim. Talvez eu tenha chegado mais vezes, não sei, né? Mas a questão é que a gente também já chegou nesse ponto. Eu já teve períodos na nossa vida, por exemplo, que o trabalho passou a ser a sua prioridade máxima, e eu praticamente não te via, e eu me sentia muito só, e eu tinha todos esses sentimentos que eu falei, né? O sentimento de, será que ele ainda me ama? De ter dúvida, não só do seu amor, mas essa insegurança. Será que vale a pena continuar? Então, nós também já vivemos isso, nós também já passamos por isso.
Depois o nosso filho nasceu e o Mateus é o nosso terceiro filho, né? Nós perdemos 2, tivemos 2 perdas muito significativas, porque não foi só perder os nossos filhos, mas a gente perdeu um com 7 meses de gestação, outro com 6,5, e foi muito traumático. Então, quando o Mateus nasceu, eu vivi em função do Mateus. Mateus tornou a minha prioridade máxima acima de você. E foi outro problema, né? Mas essa questão aqui, eu acho que a gente nunca passou de desistir de lutar, de não querer mais lutar, porque eu acho que esse ponto aqui, o mais relevante é a clareza do que você quer. Isso eu acho que foi o que nos sustentou e continua nos sustentando até aqui, mas nos momentos mais difíceis, porque nós casamos muito jovem, eu com 17, você com 19, a gente achava que sabia alguma coisa da vida, mas a gente não sabia nada. Era a única época que a gente achava que sabia. A gente tinha certeza, né? Mas a gente hoje sabe que a gente não sabia absolutamente nada. Então foi muito difícil. E nesse primeiro período aí, vamos dizer, os primeiros 12 anos de casados, o que nos sustentou e talvez evitou, não permitiu que a gente desistisse foi a nossa clareza de onde a gente queria chegar, do onde a gente projeto que a gente queria seguir, que era o projeto que Deus instituiu, né, para o casamento, que é um projeto para a vida toda, mas que é permanecer bem. E isso a gente tinha clareza. Eu acho que talvez é isso que falta para muita gente, né? Essa clareza, porque quando a gente conversa com os casais, qual é o alvo de vocês? Aonde vocês querem chegar? Vocês têm essa clareza? E muitos deles dizem que não. Nós nunca conversamos sobre isso. E essa clareza, esse alvo muito claro, para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar, né? Esse projeto que tem como alicerce inabalável Deus e que tem princípios que fundamentam, isso não nos deixou desistir e nem parar de lutar, de buscar recursos internos e externos. E eu atribuo a isso um dos grandes motivos da gente estar aqui agora fazendo esse podcast. Mas olha só, essa pergunta é interessante, né? Como é que eu faço pro meu cônjuge gostar mais de mim? Muito interessante. Sabe por quê? Eu acho que isso é que nem aquele filme E querer lutar. Missão Impossível. Sabe por quê? Olha, quando eu me disponho a ter clareza para onde eu estou indo, que é ir para o céu. Quando eu me disponho de ter uma família que vai ser bênção na terra, não estou falando do outro. Quando eu me disponho que a minha geração vai testificar e vai ser um testemunho da bondade de Deus na minha vida. Quando eu me disponho a orar pelo meu cônjuge, quando eu me disponho a gastar a minha vida para que o meu cônjuge possa ser o que Deus planejou para ele, quem é o maluco que não vai querer andar comigo? Não é eu fazer um esforço para o outro se apaixonar por mim. Não. É eu fazer um esforço de eu me apaixonar pelo outro. É eu gastar a minha vida para dizer o seguinte: olha, minha família é o que há de mais prioridade e o nosso caminho é ir para o céu. Enquanto a gente estiver na terra, a gente vai querer abençoar pessoas. Enquanto a gente estiver na terra, a gente vai querer que quem olhe para os nossos filhos diga assim: olha, isso é bondade de Deus na vida deles. Eu acho que o pensamento é o contrário. Como eu vou ser fiel a Deus o suficiente
para que todos queiram andar comigo. Lembra que eu falei do Salmos 1? O Salmos 1 diz que essa pessoa que escolhe com quem vai andar, onde vai sentar e com quem vai caminhar, essa pessoa, ela decide meditar na palavra de Deus dia e noite. Aí o verso continua assim, ó. E tudo que essa pessoa fizer, prosperará. Tudo que essa pessoa fizer vai dar certo. Eu sou impressionado, porque a gente vê na mídia escrita, nos livros, nos coaching, todo mundo querendo descobrir o caminho para o sucesso. E basta ler Salmos 1. Não precisa gastar tanto dinheiro, lá está escrito. Que essa pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite, escolhe com quem vai andar, o cônjuge que Deus separou para mim, tudo que essa pessoa fizer vai dar certo. Quem não quer andar com essa pessoa? Então, eu acho que se a gente gastar menos tempo em relação ao que o outro vai fazer, e mais tempo com o que Deus, a gente sabe, Deus fala com a gente o tempo inteiro, fala por palavra, fala por sonho, fala pela Bíblia, fala por profetas, fala por mentores, pelos nossos pais, por pregadores, e Deus está sempre falando. Só que às vezes a gente não quer ouvir, porque a gente quer o que a gente acha que a gente merece, e não o que a gente precisa. Na verdade, tem um outro texto bíblico que diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que a gente merece é a morte. Deus é tão bondoso que na sua graça nos dá a vida e vida em abundância. Olha só, Deus nos dá o que a gente precisa, porque se ele desse o que a gente merece, com certeza não é o que a gente ia querer. E é engraçado você falando aí, agora eu estava lembrando aqui, a gente sempre fala, né, do esposo dos sonhos, a esposa dos sonhos, que a gente fica sonhando com o esposo, a esposa dos sonhos, mas a gente não tem tanta preocupação em se empenhar em ser o esposo dos sonhos e a esposa dos sonhos. É isso aí. E eu sempre estendo isso, né? O esposo dos sonhos da sua esposa é diferente dos outros, né? Então, primeiro eu tenho que descobrir qual é a esposa dos sonhos do Neymar, do meu esposo, né? Para que eu possa me empenhar em ser essa esposa. E a gente está sempre realmente exigindo muito. Nós somos muito bons em exigir os nossos direitos, mas somos péssimos, né? Em tentar se preocupar um pouco mais com os meus deveres ou aquilo que eu posso fazer para contribuir ou para melhorar. O princípio da autorresponsabilidade é algo que a maioria das pessoas não querem. E o discurso do individualismo, do egocentrismo, né, ele está se reforçando cada vez mais em tudo que a gente... E quanto mais se reforça, tudo que a gente vê, mais claro fica que não funciona. E quando você estava falando aí, né, de que Deus, na sua bondade, na sua compaixão, na sua misericórdia, né, na sua graça abundante conosco, né, nos dá o que a gente precisa. E eu, para mim, resolveria pelo menos 80% dos problemas, dos conflitos, da insatisfação no casamento, se a gente simplesmente se enchesse de tudo isso que Deus nos oferece, precisa nem de elogio, até transbordar na vida do outro. Se a gente oferecesse para o nosso cônjuge, que é o nosso próximo, mais próximo e a pessoa que a gente mais ama, o que a gente recebe de graça. É isso aí. O que Deus nos dá todos diariamente de graça, Ele renova a sua misericórdia, o seu olhar de compaixão sobre nós, nos ama incondicionalmente. Então, a solução, né, se a gente fosse resumir, é ser parecido com Cristo. É ter de fato uma convicção cristã genuína,
autêntica, que é se parecer com Cristo, pelo menos se esforçar. Porque se eu me esforço, se eu tento me esforçar para olhar para você como Cristo olha e oferecer para você o que Ele me oferece, todos os dias Ele me oferece de graça, não por merecimento, porque ai de mim, se fosse por merecimento, graças a Deus não é. Se eu tivesse disposição para tentar, me esforçar, te oferecer o mesmo, pronto. Olha o que Ficava você falou. tudo bem, ficava tudo certo. O sujeito, para não se apaixonar por Jesus, não é fácil. Porque Jesus, ele é apaixonante. Jesus, o que nos dá gratuitamente, por graça, é vida, esperança, encorajamento, milagre, transformação. Sempre Jesus nos dá tudo o que a gente precisa e mais ainda, até o que a gente não merece. Exato. E aí, eu estou aqui pensando, né? Eu fico tentando enxergar, assim, né? A pessoa, a angústia da pessoa, falando, olha, me ajuda, o que que eu faço para o meu marido não desistir? O que que eu faço para que o meu marido lute mais um pouco, tente mais um pouco? Aí eu estava pensando aqui, o que que faz a pessoa não querer mais lutar? Né? É a falta de perspectiva de futuro, é a falta de ver, de vislumbrar o que pode vir a ser. Né? Muitas vezes a pessoa ela chega num estado onde ela não consegue mais olhar e vislumbrar Ter esperança, o futuro, né? Ter uma perspectiva. Então, eu acho que projetos novos, se engajar, ajudar essa pessoa a vislumbrar na imaginação mesmo, imaginar um futuro, o que os dois ainda podem conquistar junto. Eu estava fazendo esse exercício com um casal que eu estava atendendo essa semana, né? Ele está parecido, num ponto parecido com esse, assim, de achar que não vale a pena mais tentar nem lutar, né? E ela, exatamente, eu agora percebi, assim, que é muito parecido. E eu estava fazendo esse exercício com eles. E ele falando, não, agora eu não consigo pensar. E às vezes não é um processo E eu simples. falando para ele que é um exercício, que ele precisa fazer um exercício, mesmo que isso não venha acontecer, mas eles têm filhos. Eu falei, você precisa se imaginar lá na formatura do seu filho. Você precisa se imaginar no casamento do seu filho, da sua filha. Você precisa se imaginar o quanto vocês ainda têm para viver juntos. Que legal. O quanto vocês ainda têm para construir juntos. Quantos momentos vocês ainda têm para registrar de memórias, de lembranças felizes e positivas juntos, né? Faça o exercício, se projete, se veja entrando na igreja com a sua filha. A filha dele ainda é pequena, né? Você ainda tem esse dia para viver. Então, se hoje você toma uma decisão de dissolver a sua família, olha o futuro que não vai existir. Um futuro, né, uma possibilidade que pode vir a ser. Hoje você está com essa incerteza, pode vir a ser. Mas se você fizer o exercício de se projetar, você vai trazer uma perspectiva de futuro que vai gerar esperança no seu coração, né? E vai te dar força para se posicionar, eles estão indo, para lutar e para se posicionar. Puxa vida, né? Olha quanto eu estou abrindo mão. Não é só agora o que você está enxergando, mas tenta enxergar o que você está abrindo mão para frente, né? Então, eu acho que, me lembrei agora, eu acho que seria uma coisa boa para todo mundo que está nessa situação, desesperado, angustiado, porque está vendo o seu cônjuge indo embora
desistindo, abrindo mão, né? E pensando, não tem mais jeito, agora acabou a esperança. E eu quero te dizer que não acabou a esperança. Nós já vimos, eu já vi como terapeuta, já vi muitos casais, inclusive, assinar o divórcio, efetivar no momento ali da dor, da raiva, do impulso, da angústia, querendo se livrar só daquele problema, acabou assinando. E depois, até anos depois, né, se reconciliaram. E então não desista ainda, né? Tenha essa esperança, e ainda há esperança, até porque se você crê no Deus que a gente crê, É isso aí. que é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que conhece o mais íntimo do seu coração, dos seus pensamentos, da sua dor, e você pode extravasar, você pode se derramar, você pode rasgar o seu coração diante dele, ele vai te ouvir e ele vai também te acolher e te socorrer, né? E ele está disposto a fazer milagres, ele pode fazer milagres. Só que permitir que milagres aconteça é a gente fazer primeiro aquilo que nos cabe como seres humanos, a nossa parte, é ter essa disposição para fazer o que for preciso, humanamente falando, né? É tirar a pedra para que Cristo venha e ressuscite o que já está morto. Ele pode, inclusive, ressuscitar o que já morreu. Uau. Né? Mas ele fala, faz primeiro a sua parte, que você pode fazer, e eu vou fazer tudo aquilo que você não pode fazer. Então, eu queria deixar essa palavra de esperança, né? Essa palavra mesmo de confiança, de uma experiência de 20 anos, vendo Deus fazer o impossível. E eu confesso, já teve casos vários, que até eu pensei assim, uau, acho que agora, acho que não tem jeito. E eu vi assim, né, o sobrenatural, o milagre, a partir da disposição humana, de entregar nas mãos de Deus os 5 pães e os 2 peixinhos, assim, tudo que a gente tem é mínimo, mas está aqui, né, para que Deus possa multiplicar, para que Deus possa transformar. E também teve muitos casos que eu achei assim, isso aí não vai dar em nada, isso aí é besteira, e não teve disposição, não teve disposição para perdoar, não teve disposição para fazer o que era preciso, e Desistiu. acabou. É isso aí. Teve um fim. Então, depende muito mesmo de cada um. Depende muito da forma como cada um vai se posicionar, vai reagir e vai agir diante da situação. Então, não fique mais esperando pelo outro, né? Comece a agir e persistir, principalmente, porque é na persistência, na paciência, que a gente tem visto Deus fazendo o sobrenatural. É isso aí. E aí, fala as suas últimas considerações. Eu acho que encerrar. Na nossa vida conjugal tudo seria um pouco mais simples se, em vez de a gente gastar agenda buscando o que a gente merece, a gente gastar tempo fazendo o que precisa ser feito. A gente sempre conversou lá em casa que Deus já nos deu vitória, e a vitória é o céu. Deus já instituiu a família para que seja uma instituição permanente durante toda a nossa vida. Mas ele sempre coloca alguns desafios para desenvolver competências que a gente não tem, que o nosso cônjuge não tem, que os nossos filhos não têm. Então, quando a gente foca no que a gente precisa fazer para se tornar quem Deus quer que a gente seja, o caminho fica tão mais simples, fica tão mais claro, porque esse é o entender que Deus me colocou numa família cheia de problemas, cheia de dificuldades, para cada um de nós, ser o remidor, ser aquele que vai mudar a história
dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Olha que privilégio. A partir da minha vida, a história da minha geração mudou. Eu vou ser aquele quem Deus usou para transformar uma realidade, uma geração. Então fica uma palavra de esperança para todas essas perguntas. Deus coloca na minha mão e me vê como a ferramenta que vai mudar a história da minha família. Uau, muito forte mesmo isso que você falou. Então, eu quero dizer para você que sempre há o que pode ser feito, né? Então, não deixa de compartilhar esse link com todas as pessoas que você conhece, com todas as pessoas que você ama, para que elas também possam ser ajudadas. Se inscreve no meu canal para que você não perca mais nenhum podcast, nenhum vídeo novo que eu coloco aqui, e que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. E eu quero te ver num próximo podcast, num próximo vídeo, seja com o Neymar, seja com outro convidado. Um grande abraço. Um abraço.